Bom, conforme eu prometi, eu vou tentar te ajudar aqui nesse exercício, mas não tem como garantir que vai ficar bom, tá? Porque é uma gambiarra que eu vou fazer aqui para tentar te ajudar. Então, olha só, primeiro a gente vai analisar o enunciado e aí a gente começa a resolver ele, tá? Então, o exercício ele fala assim: um exame ele acusa positivo em 90% dos casos em que os indivíduos estão infectados com um determinado vírus, e acusa negativo com 95% dos casos em que os indivíduos não estão infectados por esse vírus. Ou seja, quando a pessoa está doente, o exame ele acerta em 90% das vezes. E ele dá negativo em 95% dos casos quando as pessoas não estão infectadas, ou seja, ele erra em 5% quando as pessoas não estão doentes. Sabendo-se que esse vírus está presente em 2% da população, a probabilidade de um indivíduo dessa população não estar com esse vírus, não estar infectada, né, por esse vírus, e o exame acusar positivo é? Então vamos lá. Primeiro, nós temos o quê? Que esse vírus está presente em 2% da população. Isso aqui é muito importante, tá? O vírus está presente em 2% da população. 2% da população. Então, a nossa população é o nosso todo, é o nosso 100%. Se o vírus ele está presente em 2% da população, significa o quê? Que em 98% da população o vírus não está presente. Então, se o vírus ele está presente em 2% da população, significa que 2% da população está doente. E 98% da população ela é formada por pessoas saudáveis, certo? Então, vamos lá, de novo. Ó. Ele fala aqui no final que esse vírus está presente em 2% da população. Então, se o vírus ele está presente em 2% da população, significa que 2% dessa população ela está doente. Se 2% está doente, significa que 98% dessa população não está doente, tá? A população em si ela é saudável, beleza? Tá. Agora a gente vai para outra parte do enunciado. Vamos voltar lá no início. Um exame ele acusa positivo em 90% dos casos em que os indivíduos estão infectados com determinado vírus. Então aqui, ó, o exame ele acusa positivo em 90% dos casos em que os indivíduos realmente estão infectados. Então, o que, que acontece? Dentre as pessoas que estão doentes, o exame ele acerta 90% das vezes, ou seja, dentre as pessoas doentes que fazem o exame, em 90% dos exames, ele realmente diz que a pessoa está doente, ele dá positivo para a doença. Ou seja, deu certo. Só que se ele acerta em 90% das vezes, significa que em 10% das vezes ele erra, que é o que a gente chama de falso negativo, porque a pessoa está doente, mas o exame diz que não. Por isso que tem que fazer o exame mais de uma vez, dependendo da doença, como o caso do coronavírus que a gente está presenciando agora. Então, em 10% das vezes, ele dá um falso negativo. Ele diz que a pessoa não está doente, mas ela realmente está doente. Foi um erro do exame, tá? Beleza. Agora, continuando o nosso enunciado, ele ainda fala o seguinte, que ele acusa negativo com 95% dos casos em que os indivíduos realmente não estão doentes, não estão infectados. Então, quando as pessoas não estão infectadas por esse vírus, o exame ele diz que elas estão saudáveis em 95% das vezes. Ou seja, se ele acerta em 95% das vezes, significa que ele erra em quanto? Em 5. Então, dentre as pessoas saudáveis, tá? Quando elas fazem os exames, esse exame para indicar a doença, ele diz que a pessoa não está doente, ou seja, o exame dá negativo em 95% das vezes, que é o que a gente espera que aconteça. Se eu não estou doente, o exame tem que dar negativo para a doença, que é o que a gente quer. Só que se ele acerta em 95% das vezes, significa que ele erra em 5%, ou seja, eu estou saudável, porém, em 5% das vezes ele diz que eu não estou, que eu estou realmente doente, que é o que a gente chama de falso positivo.
Por que falso positivo? Porque ele deu positivo para a doença, sendo que eu não tenho ela. E agora ficou muito fácil, né? Agora é só concluir o exercício. Porque daí ele fala assim: a probabilidade de um indivíduo dessa população não estar infectado por esse vírus, isso aqui é a primeira parte do exercício, a probabilidade de um indivíduo dessa população não estar infectado por esse vírus. Ver se eu acho uma corzinha boa aqui para colocar. E o exame acusar positivo é. Então, a probabilidade de um indivíduo dessa população não estar infectado, ou seja, se a pessoa não está infectada, significa que ela é o quê? Saudável. E, por último, e o exame acusar positivo, ou seja, a probabilidade da pessoa não estar infectada, ou seja, saudável, porém o exame dar positivo é 5%. Ou seja, 98% da população é saudável. Porém, quando é feito o exame para as pessoas saudáveis, espera-se que o exame dê negativo. Porém, 5% das vezes o exame não dá negativo. Então, ele quer saber justamente isso. Qual é a probabilidade da pessoa não estar doente e o exame dizer que ela está? Essa probabilidade vai ser o que então? 98%, que é a população saudável, e 5%, que é o falso positivo. Então aqui é só você lembrar de análise combinatória que a gente tem aqui aquela árvore, né? Aquele diagrama de árvore. Então eu tenho os 98% saudáveis com os 5% do falso positivo. 0,90. Agora eu transformei em número decimal, porque 98% é 0,98. 98 vezes 0,05, que é o 5%, 0,049, que seria, no caso, né, a alternativa A do seu exercício. Beleza? Então, assim, não bateu com seu gabarito, mas é onde eu cheguei, tá? Se eu errei alguma coisa, eu não percebi. Beleza?